Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aí a aula de revisão do livro de língua portuguesa, a página 68 até a página 75. Vamos com calma, vamos ver se esse vídeo vai conseguir no caso, fazer quantas páginas, né, de explicação. Mas eu vou fazer um breve resuminho, vamos tentar fazer um breve resumo. Nós estamos aprendendo aqui sobre as três classes gramaticais, o artigo, o substantivo e o adjetivo ou locução adjetiva. São nomes que nós damos em palavras, né? E o sentido dela. Por exemplo, quando a gente fala sobre um objeto e dá nome para esse objeto, no caso, o alfinete. O alfinete é um substantivo, é o nome de um objeto, ok? De segurança já é uma locução adjetiva. Por quê? Porque vem trazendo uma característica. E ele usa ali o de na frente, de segurança. Por isso que ele acaba sendo uma locução adjetiva. Mas se a gente fala, como a gente leu no texto, a gente sabe que esse alfinete de segurança, ele também é gigantesco. Então a gente usa uma palavra apenas. E é uma característica dele, gigantesco. Por ser uma característica do alfinete, ela é um adjetivo. Nós também vimos sobre os artigos. É muito fácil gravar esses artigos, porém a gente precisa, né, ter hábito de leitura. Aos poucos a gente vai gravando eles. Eu, na idade de vocês, demorei um pouquinho para gravar, né? Mas tenho certeza que se eu tivesse mais leitura, conseguiria aprender mais rápido nessa época. Os adjetivos os artigos que nós estamos vendo que acompanham o substantivo é o, a, os, as, uma, uns, umas. Estes são os nomes dos artigos que acompanham aí o substantivo. Isso tudo se encontra na página 68. Até vem falando que os artigos eles têm os determinados e os indeterminados, que é o a, os, as, determinados, indeterminados, uma, uns, umas. Também são separados por essas ordens aí de classificação. Eu também imprimi aqui, nós vamos falar sobre concordância nominal, ok? E olha só, essas concordâncias nominais, né, elas têm uma ordem ali. Nós vamos ver que as locuções adjetivos, artigos adjetivos, né, os substantivos, eles concordam. Eles concordam como? Em gênero e em número. Falando assim em gênero, muitos não entendem o que significa, mas é simples, se é feminino ou masculino. Se eu falo a casa, eu estou concordando o artigo a, né, com a casa. Eu não falo o casa. Fica estranho, não fica? Não sou estranho, porque o é um artigo masculino. Então tem que usar o artigo feminino, que é o a. Mas também em número. Por que número? Quantidade, né? O plural ou singular. A casa é uma casa, né? Agora, se eu coloco as casas, eu não coloco as casa. Eu preciso também pegar o substantivo e variar, mudar ele para o plural, para ele concordar. Por isso que é concordância, tá ok? Concordância nominal é isso. Ela tem que ser tanto como masculino com masculino, feminino com feminino, plural com plural, singular com singular. A grosso modo é isso. E aí nós temos aqui um modelinho, né? Aí, temos aqui todo o modelinho que nós podemos analisar. Vou deixar para vocês lerem aí na página 68 do livro sobre concordância. Mexi a câmera. Concordância nominal. Agora, nós vamos aqui para a página 69. Nós temos ali, né, a frase, uma antena externa de televisão. Então, artigo, para poder preencher esse artigo na lacuna. Aqui, ó, uma. O substantivo, nós estamos falando do quê? Da antena, por isso que é o substantivo. Agora nós temos aqui mais duas palavras, né, que são são mais duas características desse substantivo, dessa antena. Quais são as características? Essas duas características, ela é externa e ela é de televisão. Não é interna, não é dentro da casa, é fora, externa, certo? Então, a palavra externa é o adjetivo.
Agora, quando tem duas palavras ali, de televisão, é uma locução adjetiva, ok? Então, vamos lá. Temos aqui o livro. Eu ainda não aprendi a mexer no YouTube e editar direitinho. Vou aprender. Enquanto isso, ó, vamos seguindo o que dá. Aqui o adjetivo externa e aqui a locução adjetiva, ok? Que é de televisão. Existe antena de rádio, antena de celular, essa é de televisão, ok? Vamos para o número 2. A número 2 vem falando aqui na letra A, a gente vai concordar agora ela em número, né? Colocar no plural. Então, a letra A é assim, o senhor quer uma antena externa de televisão. É para colocar ali umas antenas. Como ficaria essa frase? No caso, colocando umas antenas, ficaria, o senhor quer umas antenas externas de televisão. O de televisão não varia, não muda, ok? Vamos para a letra B. A letra B, certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Então, temos que mudar ali a frase para esses instrumentos e uns alfinetes. Como vai ficar? Vou mostrar já. Lembrando que essa correção, ela está, o PDF dela, né, eu já coloquei aí no grupo para vocês lerem, né, com calma, avaliarem com calma. Eu só estou aqui explicando, tá ok? Para vocês ter tanto algo impresso como algo explicativo. Então, a resposta, a letra B da página 69 é: certo, esses instrumentos que o senhor procura funcionam mais ou menos como uns gigantescos alfinetes de segurança. Notou ali a locução adjetiva de segurança não variou, não mudou para o plural. Só os outros adjetivos. Vamos agora para o número 3 da página 70. Temos a letra A, que também nós vamos aí variar para o plural. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. O que está grifado, o que está em negrito é uma conversa. Como ficará? Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. Essa é a resposta. B. O homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. As palavras que estão em negrito é uma coisa. Como fica? Tan, 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 tan. O homem queria umas coisas simples, conhecidíssimas. Notou ali que não variou o simples, o adjetivo simples? Ele não variou, ele continuou da mesma forma, tanto no singular como no plural. Vamos para a letra C. Dei um telefonema rápido. Um telefonema é as palavras que estão em negrito. Dei alguns telefonemas rápidos. Variou tudo, viu? Só o verbo que não, né? Mas alguns telefonemas rápidos. Tudo variou, tudo foi plural, com S. Letra D. Esse foi o último jogo de futebol do campeonato. Este foi o último jogo, que é a frase aqui, ó, que ela está em negrito. Como ficaria a resposta? Vai variar quantos? Até o verbo varia. O verbo foi, ele vai variar para foram. Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato. Olha só, de futebol do campeonato não variou, continua a mesma forma. Mas tudo mais antes mudou, né? Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato. Vamos para o número 4.
A número 4 traz a pergunta. Aí nós vamos pensar na questão da número 3, né? Nas frases para responder a número 4. Então vamos lá. Um adjetivo que não variou para concordar com o substantivo, tinha acabado de falar ali, que é o simples. O simples ele continuou, tanto na forma plural como no singular. B. Locuções adjetivas que não variaram para concordar com o substantivo. Lembrando que locuções adjetivas são parecidos com adjetivos porque são características, mas elas usam duas palavras, de ou para, na frente do adjetivo, como nós vimos aqui, de futebol, do campeonato, ok? Então, essas também não variaram. Eu falei para vocês naquela hora ali, né? Notou que tanto no singular como no plural ficou a mesma forma de escrita? Isso aí, então ficar esperto para poder no futuro aí passar no vestibular. Vamos para o número 5. Número 5 é muito legal, gostei. Até fiz com a Amanda, a gente pintou. Eu não vou pintar o livro aqui, porque ele tá bonitinho, né? Mas eu fiz ele coloridinho aqui, né? De uma forma bem simples, meio rabiscada, mas bem entendível. Então, nós temos o que fazer aqui na número 5. Nós vamos ter que relacionar corretamente substantivos com artigo e adjetivos. Lembrando aí que sempre vem ali na frente o artigo, substantivo, o adjetivo ou locução adjetiva, né? Esses três aqui, para a gente formar uma frase com sentido. Precisa muito desse sentido, não adianta qualquer coisa, né? Para nós entendermos. Então, aqui já tem o exemplo, né? De lilás, o roxo. O dicionário bilíngue. O é um artigo, dicionário é o nome do objeto, que é substantivo, bilíngue é a característica. Então, é o dicionário bilíngue. Agora, nós temos outras possibilidades. Possibilidade número 1, os livros ilustrados. Cadê o objeto aqui? Aqui no meio, ó, livros. Cadê o artigo? Os. Cadê a característica ilustrados? Ele tem desenhos. Próxima possibilidade, uns lápis coloridos. Onde está o objeto? O objeto é o lápis, então ele é o substantivo. O artigo, uns. E onde está a característica? Coloridos, então é o adjetivo. Próxima possibilidade, as canetas esferográficas. Vamos desligar aqui. Então, qual é o objeto? O objeto é canetas, por isso que é o substantivo. Onde está o artigo? As. Onde está a característica? Esferográficas, que na ponta da caneta tem uma bolinha, uma esfera. Por isso que a caneta se chama caneta esferográfica. No passado não era esferográfica, porque não tinha essa esfera na ponta da caneta. Na verdade, se colocava tinta, deixava ela escorrer e pintava. Quando ela secava, pingava ali, molhava de novo. Ou colocava a tinta no tubo, deixava escorrer e recarregava. Era muito difícil para escrever, demorava mais tempo. Então, nós temos hoje caneta esferográfica. Uma tecnologia aí para nos auxiliar. Agora, a próxima possibilidade, uma borracha macia. Qual é o objeto? Borracha. Então, é o substantivo aqui. Onde está o artigo? Uma. E onde está a característica? Macia. Ela podia ser dura, ela podia ser áspera, mas nesse caso ela é macia. É a característica da borracha. Então, também é adjetivo. Aqui eu errei, separei, depois juntei. Mas ele é junto, né? Embora as palavras não estão juntas, tem espaço aqui no meio. Mas para vocês saberem que eles ficam juntos. Então, a próxima possibilidade é uma régua de? Aonde está aqui o objeto?
O objeto é régua. O artigo, uma. Qual a característica de madeira? Notou de? Quando tem o de ou para na frente, vira uma locução adjetiva. É a característica também da régua. Poderia ser de plástico, de vidro, raro, né? Já que eles fazem, né? Mandam fazer uma régua de vidro. Mas ela é de madeira, é a característica da régua. Então, essas são as possibilidades nessas fichinhas que nós temos aí no livro. Você escolhe uma cor para poder pintar aí as fichinhas, tá? Vamos para a próxima página. Vamos para a página 71. Nós temos aqui, então, várias figuras e nós vamos dar características a esses substantivos. Por exemplo, tempestade é um substantivo. Quais são aí os adjetivos que a gente pode dar para a tempestade? Nós poderemos dar algumas características. Existem várias possibilidades. Alguns vão colocar uma, outros vão colocar mais que uma. Eu vou dar algumas aqui para vocês, tá bom? A tempestade, ela pode ser violenta, mas eu vou dar duas características. Eu vou procurar dar uma que é o adjetivo e outra com locução adjetiva, certo? Violenta é adjetivo. Agora, de areia é uma locução adjetiva. Tem um de na frente. Entendeu ali? De na frente, locução adjetiva. Ok? Vamos para a letra B. Frio. Frio é um adjetivo. Quais são as características? Quer dizer, frio é um substantivo. Errei. Voltando. Frio é um substantivo. Quais são as características que a gente pode dar para o frio? Vou escolher só duas. O adjetivo, aqui a gente pode dizer que é um frio horrível. E a locução adjetiva, de congelar. Vamos para o leão. Vamos lá. Leão, uma característica, um adjetivo, feroz. Uma locução adjetiva, da selva. Da selva. Locução adjetiva, porque tem o da. Flores. Flores, quais são as características que a gente pode dar nesse substantivo que é flores? Vamos escolher duas. Flores bonitas e flores de decoração. De decoração, locução adjetiva. Ok? Vamos para o número 7. Estamos avançando. Agora é batata, né? Aqui nós temos os adjetivos. E aqui as locuções adjetivas. Bem fácil para vocês entenderem. Os dois significam características, sim. Mas um é adjetivo e o outro locução adjetiva. Guarda florestal, da floresta. Clima primaveril, de primavera. Homem corajoso, de coragem. Aves noturnas, da noite. Então, florestal, primaveril, corajoso e noturno são adjetivos. Mas quando a gente coloca o da ou de na frente, vira locução adjetiva. Ok, gente, vamos para a próxima página. Nós temos aqui um quadrinho super legal, gostei muito, fiquei aí curiosa. E sabe o que eu achei que tinha na panela do menino maluquinho? Eu achei que fosse uma rã, de certeza. Quando eu vi o desfecho da história, o desfecho, nem tá aqui o desfecho da história, né? O desfecho está na página 74. Eu fiquei surpresa. Acredito que vocês também, porque não era uma rã e nem uma cobra. O que era? Vamos continuar, chegar lá na página 74 para ver. A página 73 vem perguntando aqui. Quais as características Maluquinho destacou sobre aquilo que trazia dentro da panela? Ele disse que era verde, da cor do vestido de Carolina. Uma dica. Então aqui a gente tá brincando agora de pegadinha, né? Não é nenhuma pegadinha, é uma adivinha, certo? Então ele disse que era verde, da cor do vestido de Carolina. É maior do que uma folha, uma coisa que se mexe e termina com a letra A. Termina com a letra A, vai me dizer que não? Cobra também, né? Termina com a letra A.
Aí ele diz ali na letra B, da página 73, né? As características, né, que Maluquinho deu. Se ele disse o gênero, se ele disse se era masculino ou feminino, não, ele não falou. Ele deu características aqui, ele deu características aqui, não tinha como identificar se era masculino ou feminino, né? Unissex, vamos dizer assim. Poderia ser para os dois gêneros, ok? A letra C é uma resposta pessoal. Escreva o nome de coisas que poderiam se encaixar nas características descritas por Maluquinho. Então, resposta pessoal aqui, né? O que poderia ser mais? Visto que a gente já sabe, né, o que é, a gente poderia dizer que tem escamas. Tem escamas, esse animal tem escama. É de escama, feito de escama. A gente poderia dizer que é enrugado. Mas, né? Vamos ver o que é? Então, vamos ver o que é. Olha só, a letra A, do número 9, página 74 agora, né? As meninas acharam que Maluquinho trazia uma cobra dentro da panela. Na sua opinião, que pistas dadas por Maluquinho fizeram com que elas acharam isso? Aqui tem umas possibilidades, né, de opiniões. Vocês têm as suas próprias, né? Eu vou ler a possibilidade. É de cor do vestido de Carolina, que é verde. É bem maior que uma folha, é uma coisa que se mexe. Termina com a letra A, é um réptil. Ah, ele disse que é um réptil, então poderia ser um jacaré? Porque jacaré é verde, se mexe. É maior que uma folha. Mas não é. Não é um jacaré. Sabe o que é? É a Filomena, a tartaruga dele. E é uma tartaruga terrestre, porque ela tem 4 patas, ela não possui nadadeira. Até eu acredito ali que é um cágado parecido, né? Aí a letra B vem pedindo para que vocês, né? Se vocês fossem um menino maluquinha, quais características vocês destacariam como pista que as meninas descobrissem que fosse a Filomena? Então, pede aqui para dar 3 características, né? Talvez colocaria ele como tendo 4 patas, uma casa nas costas, ou esconde a cabeça dentro do corpo, ou tem escamas, não tem dente, porque na verdade de tartaruga não tem dente, tem cerdas. E assim a gente poderia pesquisar aí no Google para ver várias outras características da tartaruga, hein? Que seja terrestre, ok? Então, é isso, gente. Terminamos aí com 23 minutos as páginas do livro, a revisão. Eu espero que eu possa ter ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Zap, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Se não conseguirem entrar nesse horário, mandem para mim um Zap, um áudio, né? Ou escrevam e nesse horário eu responderei. Aí vocês irão ver na noite, fim de semana, um horário que vocês forem aí adaptável a vocês, né? O horário de vocês, ok? O importante é a gente ter essa comunicação. Ó o meu cachorro latindo. Um abraço para vocês, tenham uma boa semana aí de estudos, ok? E eu aguardo aí a ligação de vocês para a gente poder conversar. Show? Beijo!